Boa noite, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a mais uma noite com o nosso programa Identidade Católica. Convido você a, junto comigo, iniciarmos o nosso programa invocando a presença do Divino Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Rainha Padroeira do Brasil, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém? Então, vamos iniciar aqui o artigo 3. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E hoje, o parágrafo 1. O Filho de Deus se fez homem, se encarnou, assumiu a nossa natureza humana. Número 1 diz, porque o Verbo divino, a palavra de Deus, o Filho de Deus, se fez carne. Vamos lá. Número 457. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Então, até aí tranquilo para nós, né? 458. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus por nós. Vamos ver João 3,16? Peguem aí. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Se você se esqueceu de pegar sua Bíblia ou o Catecismo, os dois, vá rapidinho na estante da sua casa e pegue, hein? Precisamos deles para o nosso estudo. João capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, aqui está a razão, ou uma das muitas razões pelas quais o Verbo divino, o Filho de Deus, decidiu assumir a nossa carne humana e receber o nome de Jesus. Ou seja, para nos salvar, nos reconciliando com Deus e com isso mostrar para nós o tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós. Este Deus que poupou o filho de Abraão e não poupou o seu próprio filho para nos salvar. Então, continuando. 459. O Verbo se fez carne também para ser nosso modelo de santidade. Mateus 11, 29. O que nos diz? Mateus 11, 29. Mateus 11, versículo 29, nos diz assim: tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis o repouso para as vossas almas. Ou seja, o que ele diz aqui? Aprendei de mim. Ou seja, Jesus assumiu também a nossa carne humana para ser este nosso modelo de santidade. Quer ser santo, quer alcançar a salvação, imite Jesus. Por que São Francisco de Assis é considerado pela igreja, e isso está afirmado até mesmo aqui no Catecismo da igreja, São Francisco de Assis é reconhecido como o maior cristão depois de Jesus Cristo. Porque ele descobriu que o caminho da perfeição,
O caminho da santidade, o caminho da vida espiritual se resume em seguir o Evangelho imitando tudo que Jesus fez nessa vida. Então você quer ser santo, quer ser perfeito, quer alcançar o céu? Imite Jesus. Nós veneramos e buscamos imitar a vida dos nossos santos de devoção, por quê? Porque eles imitaram Jesus. Então, cada um deles potencializou na sua vida alguma virtude, então podemos continuar tendo devoção, imitando os nossos santos de devoção, sim. Mas lembrando que eles tiveram algumas virtudes. Já Jesus teve todas elas, todas as virtudes. Não é? Então, imitemos os nossos santos de devoção, mas lembrando que eles nos apontam para Jesus, que Jesus é um modelo perfeito de santidade e de humanidade. Por isso que Jesus veio ao mundo. É aquele axioma, aquela frase fundamental da antropologia teológica, que eu já falei em programas anteriores. Cristo veio ao mundo para revelar o homem para o homem. Ou seja, ele veio ao mundo para nos revelar o que Deus pensou e projetou para a humanidade quando Deus criou o homem. O que Deus quer e espera que nós sejamos. Não é? Então vamos lá. 460. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Vamos lá. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por esse meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Ou seja, o que está mostrando aqui para nós? Jesus veio ao mundo para, por meio da sua redenção, nos salvar e nos salvando, nos dar a graça de participarmos da vida divina. Porque isso é a vida eterna. Nisto se resume a vida eterna. Participarmos da vida divina. Ou seja, Jesus veio ao mundo para nos tornar você e eu, deuses. Ou seja, seres santos e perfeitos, como o nosso Pai Celestial é santo e perfeito. Então, ou seja, Jesus veio ao mundo para nos salvar, nos reconciliando com Deus, para que nós conhecêssemos o tamanho do amor de Deus por nós, para ser nosso modelo de santidade e, por fim, para nos tornar, com tudo isso, participantes da vida divina. E aí tem uma frase famosa aqui de Santo Tomás de Aquino, que nos diz assim, em latim: Unigenitus Dei Filius sua divinitatis volens non esse participes, natura nostram assumpsit, ut homines Deus faceret factus homo. Tradução: o Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza, para que aquele que se fez homem dos homens fizesse deuses. Ou seja, está aqui, né? Jesus assumiu a nossa natureza humana para nos tornar participantes da vida divina, nos fazer deuses, né? Nos fazer santos. Número 2, a encarnação. 400, ou melhor dizendo, para entendermos um pouco a encarnação do Filho de Deus. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos ler aqui um trecho do hino cristológico de Filipenses, que nos diz assim, este hino de louvor à divindade de Cristo. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo ele de condição divina. Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Que condição de escravo é essa? A nossa condição, a nossa natureza humana. E assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, que
ato de fé na encarnação do Filho de Deus. Que ato de fé em Jesus Cristo como homem. Não é? 463. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Esta é a alegre convicção da Igreja desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. Ele, Jesus, foi manifestado na carne. Não é? Ou seja, o que isso mostra aqui para nós? O que é o diferencial da fé cristã? Porque crê em Deus, os judeus creem e os muçulmanos também creem. O que é o diferencial da fé cristã? Crermos em Cristo como Filho de Deus, crermos que Jesus é Deus e crermos e professarmos que Jesus também é homem, que Jesus assumiu verdadeiramente a nossa carne, a nossa natureza humana. E para isso, para ser fiel a isso, a esta verdade de fé, a igreja teve que sofrer e combater muitas heresias, que uma hora negavam a divindade de Cristo, outra hora, que foi a maioria das vezes, negavam a humanidade de Cristo, negavam que Jesus tenha sido homem de verdade. Não é? Então foram muitas heresias. Não é? Agora, uma coisa é fato, não é? Uma afirmação de Santo, eu não estou lembrando agora se é de Santo Atanásio ou de Santo Ambrósio, que deixa mais claro ainda para nós por que Jesus assumiu a nossa carne humana. É a frase que diz assim, que não pode ser redimido aquilo que não é assumido. Ou seja, para ser redimido, para que alguma coisa seja redimida, essa coisa tem que ser assumida. Por isso Jesus teve que assumir, né? Por isso Jesus assumiu a nossa carne humana, a nossa natureza humana, para que, ao assumir a nossa natureza humana, ele pudesse redimir, salvar a humanidade. Pois não pode ser redimido, não pode ser salvo aquela natureza que não é assumida por Deus. Os anjos não precisam de salvação, eles já estão salvos. Quem precisa somos nós. E por isso Jesus assumiu a nossa natureza humana. Não é? Então, ou seja, essa afirmação de Santo Ambrósio ou Santo Atanásio, que eu não me lembro, ela já é a prova suficiente para nós que o simples fato de Jesus ter se encarnado, assumindo a nossa carne humana, ali já aconteceu a nossa salvação definitiva. Isso, Adriano, quer dizer então que Jesus não precisava morrer na cruz por nós? Não precisava. Porque todos os atos de Cristo são salvadores. E o primeiro grande ato do Verbo, do Filho de Deus, foi assumir a nossa carne humana, foi se encarnar. Ou seja, já na encarnação já aconteceu a nossa salvação humana. Mas por que Jesus então foi até o ponto de morrer na cruz por nós? Para mostrar que ele é o único cordeiro que pode tirar o pecado do mundo. Os cordeiros que eram imolados no Antigo Testamento não tinham esse poder. Mas principalmente para mostrar para nós até onde é capaz de ir e até onde vai o amor de Deus por nós. Número 3. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 464 nos diz assim: o acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiramente Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja teve de defender e clarificar esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que falsificavam essa verdade de fé. Então vejam, olha só como que é complicado entender o mistério da fé quando diz respeito à vida de Jesus nessa terra. Muitos dizem
que Jesus era Deus, mas não era verdadeiramente homem. Outros diziam que Jesus era homem e nunca foi Deus. Então, daí no decorrer do século, surgiram várias heresias. A maioria das heresias são heresias relacionadas à pessoa de Cristo. Surgiram várias heresias, não é, que questionavam, ora a divindade, ora a humanidade de Cristo, não é? Nós temos, por exemplo, o docetismo. O que o docetismo prega? Que Jesus não foi homem. Que o Jesus terreno era como se fosse uma espécie de fantasma ou alucinação, não é? Assim como os anjos apareciam no Antigo Testamento, né, para revelar a vontade de Deus para os homens, assumiam a forma humana ali temporariamente, eles entenderam que Jesus veio assim. Jesus veio direto do céu, não nasceu do seio de Maria, ou portanto não tinha carne humana, e ele se manifestava em forma humana, mas não tinha carne humana, né? Isso o docetismo, ou seja, negando a humanidade de Cristo. Outra heresia que negava a humanidade de Cristo era o adocionismo. O que o adocionismo dizia? Que o Jesus que nasceu do seio de Maria era um homem como qualquer outro, não era Deus. Que no momento do batismo de Jesus no Rio Jordão, quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba dos céus e a voz de Deus disse: "Este é o meu filho amado, escutai-o", os adocionistas pregavam que neste momento do batismo de Jesus, não é, o Filho de Deus desceu e tomou posse do corpo do Jesus terreno. Ou seja, que o Filho de Deus que estava presente neste corpo do Jesus terreno, não é? Ele estava presente não como homem, mas ele tinha possuído o corpo de um homem, como numa possessão demoníaca, né? o Filho de Deus, teria possuído o corpo humano deste homem chamado Jesus. Ou seja, mais uma heresia negando, não é, a humanidade de Cristo. Por isso é chamada de adocionismo, ou seja, que o Filho de Deus havia adotado o corpo de um homem chamado Jesus, né? Outra heresia negando a humanidade. E também tivemos a grande heresia que negou a divindade de Cristo. E foi a heresia que mais deu dor de cabeça para a igreja, que foi a heresia de Ário, a heresia do arianismo, que pregava que Jesus veio do nada. Ou seja, o que veio do nada é aquilo que não existia antes. Logo, Jesus não era Deus. Jesus era uma criatura como qualquer outra. Né? O Ário dizia que Jesus era, entre as criaturas de Deus, era a mais perfeita, mas era criatura e não Deus. Ou seja, ele afirmava a natureza humana de Jesus, mas Jesus foi um profeta como qualquer outro. Né? Jesus não era Deus. Então vemos aí, né, a importância de entendermos que Jesus ele é ao mesmo tempo, simultaneamente, totalmente homem e totalmente Deus, né? Uma só pessoa divina que tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. 467. Os monofisistas, outra heresia, os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo ao ser assumida por sua pessoa divina, de Filho de Deus. Confrontado com esta heresia, o Quarto Concílio Ecumênico em Calcedônia, o Concílio Ecumênico de Calcedônia, em 451, confessou o seguinte: um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão e sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase. Ou seja, os monofisistas pregavam que o Filho de Deus tinha se encarnado,
Só que no momento que o Filho de Deus se encarnou, a natureza humana de Jesus foi aniquilada. Então ali naquele homem Jesus só existia a natureza divina, não existia a natureza humana. Né? Outra heresia. Jesus suou sangue, Jesus sofreu, Jesus chegou a ter medo de assumir a missão, tanto que diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, olha aí a natureza humana presente. Tá certo? E aí então o Concílio de Calcedônia define sobre a fé em Jesus Cristo. Jesus é uma só pessoa divina. E nessa única pessoa divina estão unidas as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Duas naturezas distintas, porém unidas numa única pessoa divina. Tá certo? – 469. A Igreja confessa assim que Jesus é inseparavelmente verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser ao mesmo tempo Deus nosso Senhor. Id quod fuit remanssit, et quod non fuit assumpsit. Tradução: ele permaneceu o que era, ou seja, Deus, e assumiu o que não era, ou seja, humano. Né? Então, ou seja, isso tudo aqui mostra para nós que as ações de Jesus, as ações salvadoras de Jesus, as ações em que Jesus realiza o seu poder salvador, são chamadas de ações teândricas. O que quer dizer isso? Ações teândricas. Teândrico vem de theos e andros. Theos quer dizer Deus, divino. Andros quer dizer homem, humano. E daí vem o nome André. André é um nome de origem grega que quer dizer homem, aquele que é cheio de virilidade. Né? Então, ou seja, ações teândricas quer dizer o quê? Que todas as ações salvadoras de Jesus são ações teândricas. São ações realizadas por Jesus, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Ou seja, são ações nas quais você não separa a natureza humana da divina. São ações realizadas ao mesmo tempo pela natureza humana e pela divina. Por exemplo, Jesus urinava? Jesus fazia o número 2? Fazia. Isso são ações teândricas? Não. Isso são ações puramente da natureza humana de Jesus. Jesus comia, sentia fome. Isso daí são ações da natureza humana de Jesus. Agora, por exemplo, Jesus operou milagres, ressuscitou mortos, expulsou demônios e ele mesmo ressuscitou a si mesmo 3 dias depois. Essas ações são o quê? São ações teândricas, são ações realizadas pelas duas naturezas de Jesus ao mesmo tempo, a natureza humana e a natureza divina. Tá certo? Então, Adriano, eu posso dizer que na cruz Deus morreu? Não foi só o homem que morreu, não posso dizer que na cruz Deus morreu? Pode, porque Deus morreu. Porque as ações salvadoras, elas são teândricas, ou seja, você não separa o humano do divino. É claro que a natureza humana divina, é claro que na morte da cruz, a natureza divina ela não foi aniquilada. A que foi aniquilada é a natureza humana. Mas como Jesus ele é totalmente homem, totalmente Deus ao mesmo tempo, e não se separa a natureza humana da divina, nós podemos dizer sim que Deus morreu. Tá certo? É complicado, mas esse é o mistério da nossa fé. De que maneira o Filho de Deus é homem? Vamos lá, 470. Na 9ª linha. O Filho de Deus comunica à sua humanidade seu próprio modo de existir pessoal na Trindade. Assim, em sua alma como em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. Então, continuando. A alma e o conhecimento humano de Cristo. 472. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano.
Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Exercia-se nas condições históricas de sua existência no espaço e no tempo. Por isso, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, estatura e em graça, e também informar-se sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental. Isto correspondia à realidade de seu rebaixamento voluntário na condição de escravo. 473, terceira linha. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo que convém a Deus. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus feito homem tem de seu Pai. O Filho mostrava também, em seu conhecimento humano, a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Por fim, 474. Por sua união à sabedoria divina na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera a revelar. O que ele reconhece desconhecer neste campo, declara a lures não ser sua missão revelada. Ou seja, Jesus, ele é totalmente homem? É. Então isso quer dizer que Jesus teve uma alma humana? Sim. Quando então o Espírito Santo faz a Virgem Maria conceber, permanecendo virgem, neste momento em que o Filho de Deus é concebido no seio de Maria, é o mesmo momento que o Espírito Santo cria a alma humana de Jesus. Dizer que Jesus teve uma alma humana, assim como uma alma humana igual à alma humana de cada um de nós, é o mesmo que dizer que naquilo que é puramente humano, Jesus teve que aprender, conhecer do zero como qualquer ser humano. Por exemplo, Jesus, ele não tinha ciência infusa sobre carpintaria ou sobre qualquer outra profissão. Ele teve que suar a camisa com São José para aprender o ofício de carpinteiro, né? E assim como a profissão que ele tinha, que era a profissão de carpinteiro, tudo aquilo que é conhecimento puramente humano, Jesus teve que aprender do zero. Como qualquer pessoa humana também tem que aprender do zero, por meio da experiência e do estudo. Não nasce sabendo, não é? Porque Jesus foi em tudo igual a nós, exceto no pecado. Então, assim, aquilo que é próprio do humano, Jesus teve que aprender, porque Jesus teve uma alma humana igual a nós. Agora, ele ao mesmo tempo é totalmente Deus, não é? Então, aquilo que diz respeito ao divino, ao espiritual, Jesus já tinha ciência infusa, não precisou aprender. Por exemplo, o conhecimento que ele tinha da intimidade dele com o Pai, ele não perdeu quando ele assumiu a nossa natureza humana. Então, tudo aquilo que Jesus falou nessa vida sobre a intimidade dele com o Pai, ele falava com conhecimento de causa. Por quê? Ele viveu e vive a eternidade inteira junto do Pai. Percebem isso? E também o poder de sondar os corações, ler os nossos pensamentos e entender o mais íntimo que está no coração de cada homem, Jesus também tinha esse poder, porque esse poder é divino. Então, por isso Jesus chegava no lugar e só em olhar para as pessoas ele sabia o que as pessoas estavam sentindo, e estavam pensando e estavam precisando. A vontade humana. Jesus, então, ele teve uma vontade humana também? Sim. Se ele teve uma alma humana, se ele tem uma alma humana, ele tem também vontade humana. Então, 475, antepenúltima linha. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem estar em resistência nem oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade todo-poderosa. Quer ver um exemplo claro de que Jesus tinha uma vontade humana? Quando ele suou sangue,
na agonia no Horto das Oliveiras, com medo da missão que ele assumiria no dia seguinte, né? E ali ele chegou ao ponto de dizer: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, mostrando que ele tem uma vontade divina e ao mesmo tempo ele tem uma vontade humana, porque ele tem uma alma humana. Só que é preciso a gente entender que, assim como a união da natureza humana e a natureza divina de Jesus, essa união das duas naturezas nele é perfeita, também a união das duas vontades, a vontade divina e a vontade humana, também são perfeitas. Apesar de Jesus ter uma vontade humana, essa sua vontade humana em nenhum momento se opõe e em nenhum momento faz resistência à vontade divina. Tanto que, assim como ele disse: afasta de mim este cálice, se for possível, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai. Mostrando aí o quê? Que a vontade divina prevalece e a vontade humana nele obedece sempre e está sempre em sintonia e harmonia com a sua vontade divina. O verdadeiro corpo de Cristo, 4,7,5. Visto que o Verbo se fez carne assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Ou seja, Cristo teve um corpo igual a nós. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado, sim. Pode ser feitas imagens de Jesus. No 7º Concílio Ecumênico, que é o Concílio de Nicéia II, por volta de 754, né, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. O que aconteceu? Por volta de 754, né, no século VIII, né, o Império Muçulmano estava em ascensão. E os muçulmanos, assim como os judeus, né, pregam que não se pode fazer imagem de nada nessa terra. Porque fazer imagem seria um ato de idolatria, não é? Pois Deus não revelou o seu rosto. Porém, o que o concílio, e por isso mesmo, eles influenciaram, os muçulmanos envenenaram muitos cristãos do Oriente, e começaram a quebrar as imagens das suas igrejas, e os mosaicos, as pinturas. Então o Concílio de Nicéia II definiu o quê? Que é verdade de fé, é dogma de fé, que Jesus Cristo, a Virgem Maria e os santos pode-se fazer e deve-se fazer imagens e pinturas sagradas de Jesus, da Virgem Maria e dos santos. Por quê? Porque Jesus assumiu a nossa carne humana. E uma vez que Jesus assumiu a nossa natureza humana, isso nos dá autoridade de pintar o rosto humano de Cristo. Mesmo que ele não tenha conhecido, mas é uma representação. Mostrando aí o nosso afeto e o nosso carinho pela humanidade de Cristo. Mostrando aí que nós veneramos e adoramos não só a natureza divina, e não só a natureza humana, mas nós adoramos a pessoa de Jesus Cristo, que tem essas duas naturezas unidas. E porque nós podemos esculpir e pintar imagens de Cristo, podemos também pintar imagens da Virgem Maria e dos santos, porque todos foram homens, seres humanos como nós. Ok? Então aqui está a fundamentação teológica do porquê nós cristãos fazemos imagens, pintamos imagens. 4,7,8, o coração do Verbo encarnado. Né? O Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para nossa salvação, pretipus consideratur index et symbolus, illius amores codivinus redemptor eterno patrem hominesque, universos continenter adamat, ou adamat. Ou seja, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Em outras palavras, tem gente que diz assim: mas aquilo que nós fazemos de errado
em nada atinge a Deus. Deus não chora por isso, porque Deus ele é inatingível. Mentira, não é? Uma vez que Jesus assumiu a nossa natureza humana e quando ele voltou para o céu, ele levou a natureza humana para participar da vida da Trindade, a partir deste momento, a vida íntima da Santíssima Trindade ela é afetada no sentido positivo, pela natureza humana. Porque a natureza humana de Cristo passou a fazer parte da vida divina da Santíssima Trindade. Em outras palavras, colocando isso em miúdos, não é? Deus tem coração. Deus tem um coração humano. Então, a partir deste momento, a gente pode dizer, a partir do momento que Jesus, com a sua natureza humana, sobe para o céu, a gente pode dizer que, a partir deste momento, Deus tem um coração humano. E Deus sofre e sente, fica triste, se entristece, quando seus filhos pecam e o abandonam. Porque Deus tem coração. É bonito isso, né? Saber que o nosso Deus também tem um coração igual ao nosso, né? E por isso a gente rezar sempre, né? Jesus, nosso humilde coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Por quê? Porque o coração de Jesus existe e é um coração humano também. Apesar de que é um coração humano de alguém que é Deus. E por isso é um coração que só tem bondade, amor e perfeição. Amém? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder a vocês. Uma boa noite para todos, uma boa semana e até semana que vem, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de São Pedro, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso e de infinito amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.